A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Esta é a nossa meditação para o dia de hoje, Provérbios, capítulo 4. Nós vamos ler de forma faseada. Em primeiro lugar, vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Diz a palavra do Senhor: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Neste capítulo, como nos anteriores, temos o discurso de um pai ao seu filho, chamando-lhe a atenção para a importância da sabedoria. Na vida do seu filho, esta sabedoria seria importante, seria imprescindível. Contudo, nos primeiros versículos deste capítulo, o pai introduz um novo argumento para que o filho percebesse a importância dos seus ensinos. Estes ensinos já lhe tinham sido transmitidos pelo seu próprio pai, ou seja, pelo avô do filho. Portanto, o pai do jovem ensina aquilo que ele mesmo aprendeu do seu pai. Este argumento revela que este pai colocou em prática aqueles ensinos e teve experiência com eles. Ou seja, ele experimentou, ele podia confirmar, afirmar que estes ensinos eram bons, que eram ensinos eficazes e que proporcionavam bênção para o indivíduo que os coloca em prática. Portanto, o pai, aqui descrito, teve um pai que se preocupou com ele. E aqui nós vemos o coração deste pai procurando ensinar ao seu filho os ensinos de sabedoria. O pai teve um pai que se preocupou de coração, que procurou que o seu filho aprendesse a sabedoria. A consequência foi que o pai foi um filho obediente e agora procura que o seu próprio filho também seja um filho obediente. O pai experimentou os conselhos que está agora a transmitir ao seu filho e confirma a sua veracidade. A sabedoria concede proteção, exaltação, honra. Por isso o avô empenhou-se de coração a ensinar ao seu filho que não a devia desprezar. O verdadeiro filho deve reproduzir a natureza espiritual do pai. Esta é a mensagem que nos está a ser transmitida nestes versículos. No pensamento hebraico, a filiação era entendida não apenas como uma questão biológica, mas também de conformidade com a vontade do pai. É por isso que um filho rebelde podia ser deserdado. Nós somos filhos de Deus. João 1:12, nós lemos o seguinte: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Nós éramos meras criaturas de Deus, mas pela graça do nosso Senhor fomos feitos filhos de Deus. Não mais para vivermos da forma como antes vivíamos, mas para sermos a imagem do nosso Pai, através da imitação do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa natureza foi mudada, nascemos de novo, fomos transformados para viver para Deus, para vivermos em imitação ao nosso Pai, para sermos semelhantes ao nosso Pai. Por isso mesmo devemos guardar os ensinos dele, deste Pai Celestial que nos ama e que nos quer semelhantes a ele. Do versículo 10 ao versículo 9 nós lemos o seguinte: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele.
Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Depois de ter sido ensinado pelo seu pai, o avô do filho, este pai, que guardou os ensinos do seu próprio pai no seu coração, procura fazer o mesmo com seu filho, ou seja, procura incutir nele o amor pela sabedoria, o amor ao conhecimento do caminho do Senhor, porque este pai sabe que isto será essencial para a vida do seu filho. O pai sente a necessidade constante de realçar este relacionamento de pai e filho. Por isso diz, ouve, filho meu, como lemos aqui no versículo 1, nós vemos, ouvi, filhos, a instrução do pai. Portanto, nós vemos também no versículo 10, ouve, filho meu. Portanto, é um pai preocupado constantemente em realçar este relacionamento de pai e filho. Portanto, por aqui nós podemos pensar que hoje em dia muitos pais dão maus exemplos aos seus filhos e terceirizam a educação dos seus filhos às escolas. Muitos pais julgam que as escolas têm responsabilidade ou deixam para as escolas a responsabilidade de educar os seus filhos, ou até mesmo as igrejas. No entanto, a educação é responsabilidade dos pais, que não devem negligenciar esta educação. Naturalmente que estamos a falar pai e mãe, quando dizemos pais, aqui neste contexto. E os pais não devem negligenciar a responsabilidade de educar os seus filhos. O que este pai quer ensinar ao filho é devido a esta relação de pai e filho, relação esta pautada por um amor e preocupação profundos. Devemos aprender como pais a conversar, a aconselhar os nossos filhos constantemente na palavra do Senhor, lembrá-los também que fazemos isto porque os amamos e nos preocupamos com eles. Nos versículos 10 a 13, nós vemos o pai incentivar o filho a seguir o caminho da sabedoria, porque este caminho proporciona bênçãos de Deus. Nos versículos 14 a 17, nós vemos o pai alertando o filho para não seguir pelo caminho dos perversos. O pai ensina o filho a passar distante deste caminho. É importante não deixarmos que as pessoas que não temem a Deus nos influenciem e nos levem a pecarmos contra Deus, nos levem a percorrermos, a fazermos coisas que são contrárias à palavra do Senhor. Muitas pessoas, infelizmente, deixam-se influenciar, deixam-se levar e desobedecem a Deus, seguindo o exemplo de amigos, familiares que não temem ao Senhor. Deus chamou-nos para sermos influência e não para sermos influenciados nesta medida. Deus chamou-nos para sermos sal e para sermos luz, para, portanto, brilharmos nesta sociedade corrompida pelo pecado. Do versículo 20 ao versículo 27, nós lemos o seguinte: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Portanto, por fim, nós vemos aqui o coração do filho. De que forma o pai quer que o filho lide com o seu próprio coração. O caminho da sabedoria é um caminho digno da dedicação total do filho. O pai adverte o filho a guardar os seus ensinos no mais íntimo do seu coração. Como lemos aqui no versículo 21, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Portanto, estamos a falar de um compromisso profundo com o ensino do Pai, que é também o ensino de Deus. O filho deveria, acima de todas as coisas, guardar o seu coração também. Como nos é dito um pouco mais abaixo, no versículo
23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida. Portanto, deveria esconder o seu coração dos maus pensamentos, o filho deveria esconder o seu coração da corrupção, dos desejos da carne, de sentimentos de vingança, de ódio, de mentira, de inveja, das amizades que o afastassem de Deus. Também nós precisamos guardar o nosso próprio coração para que não seja corrompido com nada, com nenhuma destas coisas e outras ainda que contaminam o nosso coração. Do coração procedem as fontes da vida, ou seja, tudo flui a partir do coração. Aqui estamos a falar de coração de forma poética e também tendo em conta o entendimento que havia naquela cultura a respeito do coração. Naturalmente que o que pretendemos dizer é que a nossa mente deve ser guardada. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que nós tenhamos também este temor de Deus no nosso coração e procuremos agradá-lo, não pecando contra ele, escondendo, guardando a sua palavra na nossa mente ou, se quisermos, no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. No versículo 26 nós lemos: pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Devemos pensar bem os caminhos em que andamos, as decisões que tomamos. Não devemos ser guiados pelos nossos impulsos, mas devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Que assim seja neste dia e que assim seja cada dia na vida de cada um de nós. Que Deus ricamente nos abençoe.